rolar, né? Tá bom? Temos a satisfação de receber o seu José Bento de Souza para nos falar sobre o seu entendimento a respeito da terra boa de Itati. Boa tarde, senhor Bento. Seja bem-vindo. Vamos sentar aqui e bater um papo. Então, o senhor pode, já está ligado, o senhor pode falando direto, contando a sua história para nós. Boa tarde a todos. Meu nome, José Bento de Souza, criado em Três Forquilhas, nascido em 1945. Estou com 77 anos, vou fazer 78 agora, se Deus quiser. Agora, dia 21 de dezembro, eu quero fazer os 78 anos. Então, quero falar para vocês o que é a agricultura de antes com a de hoje. A terra, todo mundo já sabe como é que a nossa terra produz agora. E eu gosto de falar um pouquinho de em pé mesmo, não gosto de estar sentado. Então, quero ter o prazer de apresentar essas minhas palavras para a juventude, que hoje em dia a juventude já tem outro estilo do meu tempo. Então, mas quero falar primeiro nas terras, nos plantios, o jeito que eu comecei, estou com 77 anos, e trabalhando na roça, sempre, sou agricultor de Três Forquilhas há 77 anos. Eu tive uma mudança só até agora. Aí não me mudei, eu acho que da onde eu nasci, eu não me mudei longe 1 quilômetro. É o máximo 1 quilômetro da minha mudança. Foi só a mudança que eu fiz até agora, graças a Deus, foi esta. Então, a gente viveu na terra, me criei ali, nasci ali, me criei ali, em Morro do Chapéu. E a terra, conforme nós trabalhávamos, eu trabalhei com meu pai, nós éramos 12 irmãos. Então, eu era quase dos mais velhos. Então, estudo eu não tive, para dizer que eu não tive estudo. Eu tive um ano e meio de colégio. Eu tive o primeiro ano, passei o primeiro ano, o segundo, e meio ano do segundo ano, para passar para o terceiro, eu já tive que sair da aula para ajudar a criar os outros meus irmãos, que eu era dos mais velhos. Então, a terra, nunca nós não tínhamos uma paria de boi, aí não tinha apenas um arado, aí não tinha um trator, nada. Então, era a terra, nós plantava para o alimento mesmo que a gente era plantar feijão, o milho e o arroz, abóbora, e depois, mais tarde, a gente começou a plantar alguma roça de pepino, para sobreviver. Então, nós trabalhávamos bastante, 4 meses, era de junho, julho, até dezembro, janeiro, é que fazia a plantação e colhia, e depois, então, a gente não tinha para que ver, só colhia aí 30 sacos de feijão, ou 60, 70 de milho, mas era só para o gasto. Então, dali, da roça mesmo, nós tínhamos que fazer, ali saía, ali para a gente comprar o café,
Café era difícil até que a gente tinha plantação de café. E, então, nós tínhamos que comprar mais o azeite, que era mais difícil a gente comprar, porque a gente toda a vida criamos porco e galinha. Então, a gente não sobrava. Era difícil sobrar dinheiro, a gente tinha que levar muito controlado para, no fim do ano, o que sobrasse daquela colheita, então o que sobrasse um pouquinho, a gente fazia um dinheirinho para comprar uma roupa e alguma coisinha de alimento mais diferente. Nós só comia comida mesmo forte, mas era da roça, só era pura. Era comida pura, não tinha esse negócio que hoje em dia, gente, essas doenças que vêm, mais que estão aparecendo, vocês podem saber que isso não vem do ar. Isso vem mesmo das próprias comida que a gente come hoje. Que hoje toda a comida, 99% tudo tem veneno. Vocês podem saber que tem, senão ela não produz. A terra não produz mais ela como vinha antigamente, que era natural. Aí fazia as terras, botava aí pichurum, que muita juventude não sabe o que é um pichurum. Pichurum que a gente tratava, que a gente não tinha dinheiro para pagar o empregado, então a gente trocava dias, uns vizinhos com os outros. Botava 15 o empregado, então a gente trocava dias, uns vizinhos com os outros. Botava 15, 20 pessoas faziam a roça, a mim que eu não tinha dinheiro para pagar o empregado. Então, a gente trocava dia. Então, trabalhava arrumava aí 15, 20 pessoas, fazia a roça, comparação como para mim ou para o meu pai, e depois a gente ia pagando os outros. Todos faziam a nossa roça, para nós sobreviver, era tudo feito na enxada e na foice. Não tinha nada, nós não tínhamos do que fazer um dinheiro para pagar um empregado ou pagar uma máquina, nem tinha máquina, não existia. Então, depois que passou ali uns anos, a gente foi melhorando, nós já tínhamos uma parede de boi, nós já tínhamos arado para fazer as terras, só não tinha máquina. Não, trator, essas coisas a gente não conhecia. Era feito, o trabalho mesmo nosso era braçal. Só porque o que colhia planta boa, planta garantida, todo mundo podia comer. Era desde criancinha de 2 anos, podia dar feijão ou arroz, que era pura. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já sabe que tem hoje em dia não produz mais, nem produz. Se plantar, que nós plantava mesmo, como plantava na terra natural. Hoje, a gente sabe que não produz mais, que a terra mesmo foi queimada, mesmo a terra para plantar, por nós mesmos. Depois, a Maifor já começou a botar outro veneno, esse Roundup. Isso aí, vocês sabem que isso aí é uma pena. Mas isso aí é o que enfraquece a natureza, esses nossos venenos. Mas o pior é que sem veneno agora, a terra acostumou com o tratamento, ela não produz mais sozinha. Eu acredito que não produz. Então, aí, com o tempo, nós começamos a já plantar uns pés de banana, já plantava umas coisinhas mais para sobreviver. Então, me criei mais plantando banana. Mas para você ver que era tão difícil que nós não era escravo, mas era quase considerado uma escravidão. Começamos a plantar banana e as terras eram boas, produziam bem. Vocês sabem como é que nós vendia a banana para sobreviver? Pode vocês achar até que eu estou bobeando, mas eu tenho que dizer o que eu passei, que eu já tenho 77 anos. Nós plantávamos a banana e a gente podia dar cacho de banana de 25, 30 quilos. Vocês sabem quanto é que nós entregávamos aquela banana? Isso aí tem o seu Oscar, que esse era meu vizinho lá, plantou também bastante banana no chapéu. Nós entregávamos a banana, gente, era por 13 quilos, nem que desse 30. Não era pesado, era o cacho. Era pesado, sim, mas o cacho que desse menos de 13 quilos era 2 por 1. Desse 12,5 já não era, aquele não ia mais, tinha que ser 2 por 1. Ele podia dar 30,
nós entregava a carga lá por... Parece até mentira, mas era 13 quilos. O 13 quilos era primeiro. 13 quilos, então aquele era o cacho de primeiro. Lá, o intermediário, eu não sei se entregava por cacho igual, ou se Diler fazia em caixa, como é hoje. Hoje, se der 5 quilos ou 10, mas nós estamos vendendo o que tem. O que tem, se der 5 quilos ou 10, ou é 1 quilo, ou é 2, mas aproveitamos o que tem. E primeiro não, primeiro era bem assim. Podia o cacho de banana dar 25, 30 quilos, era 13 quilos. O que não desse 13, faltasse meio quilo, era 2 por 1. A balança dele só marcava 13. Era só a 13. Então, não sei por que esse número 13 se é tão bom, porque era 13 quilos. Então, a gente sobreviveu, então, sobrava pouco. Sobrava pouco, a gente não passava fome, porque, graças a Deus, toda a vida a gente teve como... Porque a gente não vendia quase o milho e feijão. A gente tinha, que nem o milho, nós criava... um porco gordo, nós tinha todo no chiqueiro, galinha, nós tinha sempre. Criação de gado, esse negócio de hoje, qualquer um de nós. Aí, a maior parte não se vai mais no açúcar. Tem uma res para botar no friso. Naquele tempo não existia, porque nós não tinha luz, não tinha como ter um friso. Só também a gente tinha uma vantagem que não tinha despesa. Nós não tinha luz. É um gasto mais. Nós não podíamos ter uma televisão. Nós não podíamos ter um rádio. Nós não podíamos ter esses toca-disco, toca-fita, que nós tratávamos. Então, aquele pouquinho que nós ganhávamos, ainda sobrava um pouquinho, porque aquele pouquinho nós não tínhamos o que gastar. Então, hoje, a juventude, a maior parte da juventude, sai daqui para ir para a cidade, porque a colônia, eles acham que a colônia está ruim. Não, gente, eu trabalhei bastante, a colônia está muito boa, porque eu trabalhei, meus pais me criaram e diziam a mesma coisa, mas eu ainda peguei uma porção. Vocês sabem quanto é que nós ganhávamos por dia? E não era dizer que era de comparação, trabalhava 8 horas por dia. Não, era de sol a sol. Isso quando antes do sol nascer, nós tínhamos que ir lá na casa do patrão. E quando o sol entrava, é que nós já saímos. Então, nós trabalhávamos de sol a sol. Não era trabalhado 8, 10 horas. Nós trabalhávamos aí 13, 14 horas. E trabalhava um dia desses, dia mesmo, no calor. E vocês sabem quanto é que nós ganhávamos? Havia 1 quilo de carne por dia. Nós trabalhando essas 12, 13 horas por dia. E era... Eu não estou mentindo, verdade. Trabalhei muito tempo, o dia todinho puxado, para dar 1 quilo de carne. Então, hoje a agricultura acha que hoje está ruim. A agricultura está muito boa hoje. Porque qualquer piazinho, hoje, ele trabalha e tem certeza, ele ganha para 5 quilos de carne, com todo o preço, que acha que a carne está lá em cima. Mas não. Hoje trabalha um dia, qualquer piá. É 120, 130 pila por dia. A não ser 180, que sendo bem trabalhador, até 180 pila por dia tem gente que ganha. Ali no Morrinho eu tenho os meus sobrinhos que trabalham lá, alguém ganhando 200 pila por dia. Você vê, eu ainda conto 5 quilos de carne, mas dá bem mais. E antes não. Antes era batido, um dia todinho puxado, e dava 1 quilo de carne. Só dava 1 quilo de carne. Muito bem, seu Bento. Eu queria fazer uma pergunta ainda para o senhor, por isso eu vou interrompê-lo. Mas, assim, o senhor mencionou de antigamente, não tinha esse negócio de veneno, né? Hoje tem muito veneno e a terra não responde mais. Mas a gente tem uma esperançazinha, assim, porque tem gente começando a trabalhar de novo. Nós tivemos aqui uma palestra com o Sebastião Pinheiro. Sim. E ele estava ensinando como recuperar essa terra, porque ele disse que o adubo químico, tudo resseca muito o chão, vira aquele torrão, não produz mais, precisa recuperar com matéria orgânica, né? E nós temos aqui gente hoje que faz 28 anos que está peleando com agricultura ecológica, sem usar veneno na propriedade.
Então, temos a juventude que está fazendo curso para ver se nós saímos dessa, né? Isso. Então, eu agradeço muito a fala do senhor. Assim que é alguma coisa que vai ficar registrada para nós como ensinamento. Isso. E não só nós que estamos aqui, mas outras pessoas que vão ver essa gravação vão saber, então, dessa sua história. Por isso, nós agradecemos muito. Certo. E convido, então, para as palavras finais do senhor. Certo. O que eu quero falar um pouquinho para a juventude é a parte, um pouquinho, que eu não podia de deixar de escrever, pelo racismo. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de falar, porque hoje eu gosto demais de ver a juventude, porque eu fui juventude, mas é bem diferente de hoje, a juventude. Juventude de hoje, a gente conversa com a juventude, eu não sei se é o que eu tenho que agradecer, de certo, é um pouco o estudo, as professoras. Porque, como eu disse, eu tive um ano e um pouquinho na escola, um pouquinho que aprendi naquele ano, batalhado. Hoje, ele tem uma vantagem. Hoje, o aluno, ele para ir no colégio, pode ser 1 quilômetro, ou 2 ou meio quilômetro, ele embarca na porta da casa, vai descer lá no colégio, lá do colégio vem descer na porta da casa. Então, tem muita vantagem essas nossas prefeituras, que primeiro todo mundo... esses municípios, isso aí não adianta, porque... Não. Eu não concordo. Isso é bobagem. Quando nós vivíamos no município, esses anos todos, há 32 anos atrás, nós, aqui onde eu moro, era o 2º distrito de Torres. Então, nós precisávamos de qualquer uma coisinha, nós tínhamos que ir a Torres. Aí, para ir no médico, aí era Torres. Era difícil até de ir. Que muita gente ali aí hoje, do meu município, ali ainda eu conheci gente de ir a pé em Torres, por audiência, não tinha um ônibus, não tinha dinheiro. Ele saía ali numa audiência, tem que sair um dia antes. E a Torres. Então, hoje não, hoje então tem que agradecer às prefeituras, tanto de Itati, como Três Forquilhas, como nos arredores. Então, ajudou muito isso, porque hoje o aluno sai, ele embarca na porta da casa, tem a condução, leva, ele não precisa estar levando merenda. Nós, naquele tempo, os poucos tempos que eu tive no colégio, atravessando o rio, capoeira, para chegar lá de pezinho no chão, quando não era de tamanco. Hoje o aluno, então, ele estuda como ele quer, ele tem o alimento. É bem as professoras, hoje elas estão de parabéns, porque ensinam bem. Nós, naquele tempo, nem as professoras, o estudo já era bem diferente. Hoje, eu acho vantagem, claro, que toda a vida, aí um ou outro, nariz empinado tem. Mas a juventude dá gosto da gente conversar com eles, porque a educação mudou, que eu sei que é uma coisa que não tem nem comparação. Então, e eu me criei, ainda peguei isso e vendo alguém sofrendo. Porque, graças a Deus, eu comecei a trabalhar, nunca ganhei nada de ninguém, nunca peguei herança de ninguém. Então, fui sobrevivendo e, graças a Deus, até agora. Eu não é que sou. O Bento dizia, não, o Bento é forte, não. Mas eu tenho do que viver, graças a Deus. E nunca, por enquanto, ainda nunca ganhei nada de ninguém, só no meu braço. Muito bem, seu Bento. Vamos aplaudir o seu Bento aí por esse depoimento. Agora nós queremos ouvir ainda o seu Oscar também, então te agradecemos muito. Certo. Não, vou agradecer aí o pastor, a dona... Qual é o nome dela que me convidou? A Liana.
A Liane. Liana. Quero agradecer a dona Liane, foi que me fez o convite aqui. A juventude que hoje vocês, para mim, vocês estão de parabéns. E o dia que precisa de uma palestra que até não dá tempo, porque não dá tempo de eu falar mais um pouquinho no racismo. 5 minutos? Ou 10 minutos, que seja? Não, menos. Uhum. 3 minutos. 3 minutos? 3 minutos. Então, eu vou falar então direto no racismo. Eu, até 1965, até me lembro o dia, 24 de dezembro, nós sofríamos um racismozinho. No Morro do Chapéu mesmo, porque eu nasci, foi lá e aconteceu lá. Então, nós tínhamos ali, eu era da diretoria da coisa, e nós, assim, a gente se dava todo mundo bem, mas como eu fazia parte daquela igreja, que puxar a madeira, tudo, fazer aqueles garpão lá, era ou meu pai ou nós, com carro de boi, tudo puxando aquela madeira, sabe? Mas só porque na hora da festa, gente, nós sofríamos um racismozinho, se dava com todo mundo, mas na hora da festa nós ajudamos tudo, nós era para trabalhar. Mas na hora mesmo de fazer uma festa, aí porque nós tínhamos menos negro, como se diz, não trata o moreno, tem que tratar direto. Os negros, então, nós tínhamos ali umas 10, 20 famílias que trabalhavam. Então, na hora do baile mesmo, que tinha festa, nós dançava junto no mesmo salão. Aí você vê, por isso que eu digo que a gente sofreu um pouquinho no racismo. Então, nós era menos, repartia aquele salão, o chapéu, e nós dançávamos com a corda, com as cadeiras, os negros dançavam separado. O branco dançava para lá. Até que nesse dia era de toda a vida, a gente lutando, e levantou aquela comunidade toda ali, nós tudo para trabalhar, tudo parei, mas na hora de se divertir, na hora do baile mesmo, era separado. Até que dia 24 de dezembro de 65, a gente tinha a festa, porque nós fazíamos festa com um torneio, então a festa era muito grande, nós fazíamos festa ali com 30 times de futebol, fazia tudo junto. Mas chegou na hora de nós tínhamos dito, fulano, nós já queremos. Aí, quando chegamos, na hora eu não vou dizer quem eram os da comissão, quem eram os presidentes, porque aí não convém a gente citar o nome. Aí, então, tinha aquela diretoria, a diretoria era tudo branco. Chegou na hora de dançar, era 8 horas. Um conjunto lá de Torres, do Sargento Brito, sabe, vocês viram falar, e os promotores, era tudo da pesada. Então, bem na hora e tinha um festeiro, nosso amigo, daqui da Contagem, não vou falar o nome, mas daqui. Era naquele tempo, era o poderoso, era ele, era o festeiro. Aí tá, então nós temos casal lá, nós estávamos uns 20 casal. Aí na hora de dançar mesmo, que começava às 8 horas, tá, então o festeiro tinha o direito de dançar a primeira marca, cara, com a patroa. E aí nós tínhamos falado uns minutos antes, uma hora antes, fulano, o nosso cantinho não, ou vocês não vão dançar. Aí a gente foi se arrepiando, nós achamos que era bobagem. Quando chegou bem em cima da hora, nós dançar, não. Hoje não tem lugar para vocês. E nós se reunimos. E eu nunca fui de briga, nunca fui nada. Toda vez fui da paz, toda vez fui de karma. Mas eu já tinha uns irmãos que eram mais agitados. E o pai. Aí se reunimos num canto, não, hoje nós vamos dançar. Aí quando rompeu a gaita, aí o festeiro saiu dançando, era só eu dançava a primeira marca. Aí ele saiu dançando, que não cederam para nós, e nós naquele dia resolvemos a terminar com aquele racismo. Aí, quando rompeu a gaita, o festeiro saiu dançando, e eu tinha, hoje, a minha mulher,
que hoje nós temos já 57 anos casados, e nós era noivo, nós ia casar dentro de 15 dias. Mas eu, como não era de bronca, ela ficou desse lado aqui, eu aqui, e o meu irmão aqui, o outro irmão que eu tinha, até faleceu. Aí, toda a vida, eu toda fui da paz, como eu já disse, e ele meio nervoso. Aí, quando rompeu a gaita, aí que o festeiro saiu dançando, aí o meu irmão veio e pegou a minha patroa por o braço de um lado, pegava para cá, eu puxava para cá para ela não ir, e ele puxava para lá, para ir. Porque eu brabo que estava, mas não estava querendo começar por mim. Até que eu pedi, até que eu larguei. Larguei a minha patroa e deixei ele. Ele também saiu dançando. Quando saiu dançando, nós já estávamos tudo arrepiado. O festeiro gritou. E era o sargento Brito, lá, que era tudo da pesada. Aí, quando rompeu a gaita, que ele saiu dançando no festeiro, o meu irmão me tirou a minha patroa e saiu dançando. Nós era só noivo, nem era casado ainda. Aí saiu dançando, ele grita de lado, para a gaita que tem um nego dançando. Você vê, nós já estávamos arrepiados, daí quando ele gritou, para a gaita que tem um nego dançando, mas Deus o livre, todo mundo arrepiou, nós estávamos com 8 casados, mas tudo, nós estávamos bem, nós já tínhamos se ferrado, que estava disposto a qualquer coisa. Aí parou o baile, nós tinha, era porco assado, era galinha, tudo era 8 horas, e o nosso baile, a festa, o lucro mesmo, dava, era de noite, era na hora do baile, porque o baile era domingo para segunda, depois da festa. Aí parou, tinha a comissão, ajeitemos, não, foi, então arruma um cantinho, não, hoje não, olha, então não vamos dançar. Pois terminou o baile, terminaram a festa ali naquela hora, 8 horas da noite, sem ninguém dançar, e não deram o gosto de nos ceder. Terminou a festa, ficou aquilo tudo lá, era para o nego pagar. Então, aí, amanhã, então, bom, foi para Torres. Foi para Torres, no tempo. Mesmo o padre, eu tenho que falar o nome, era no tempo do padre Delay. Aí, tocaram para Torres segunda-feira. A negrada, vamos pagar essa despesa, que a despesa era grande mesmo. Aí, fomos para Torres. Nós fomos de 4 negros, e foi a comissão toda, chegou lá, aí deram o depoimento deles, nós todos sentados juntos. Aí deram o depoimento deles, e o delegado escutou. Aí vai, até nem foi eu, foi o meu pai, falou disso, se deu assim. Aí o delegado escutando, escrevendo, aí perguntou para a comissão, que eu não vou falar o nome, disse, vocês estão de acordo de aquele salão continuar? Claro, presidente, mas claro, nós queremos isso, só tem que acertar para eles pagar a despesa. Aí o delegado agarrou e se levantou e disse, olha, de hoje em dia, eles não têm despesa nenhuma para pagar, vocês até podiam ter processo, a gente não vai processar hoje, agora hoje, ou eles dançam tudo igual, ou fecha a comunidade de vocês. Foi a ordem que ele deu. Então, graças a Deus, nós estamos parabéns, que se dava bem, e ficamos se dando melhor, depois daquilo, a festa já, nós fazíamos 2 festas por ano, continuou, e agora, e o racismo lá, graças a Deus, porque a maior parte, nós já estamos de meio a meio, casado preto com branco e branco com preto, graças a Deus terminou aquilo. Então a gente toda a vida ficou com aquilo, só porque ficou gravado até o dia, e o quanto do ano e quanto do mês. Aconteceu aquilo, eu gravei aqui na cabeça e não perdi mais. Então, graças a Deus, a gurizada aí, essa juventude tão de parabéns, hoje ninguém olha de nariz. Lá tem algum. Tem algum, porque a juventude, você pode saber, nunca tem. E a juventude não é só do branco. Esse negócio do racismo, ele tem o preto também. É igual, um pouquinho tem, mas graças a Deus a gente pode dizer que está eliminado. Vocês estão de parabéns, muito obrigado. Muito bem, senhor. Obrigado, senhor. Um abraço. Muito obrigado.